Fala pessoal, aqui mais um podcast do Tudo que Ninguém Concorda, TQMC. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que o pessoal aí que gosta de tecnologia vive brigando, né? Tem aqueles fanboys aí de cada marca, assim como a gente fez com o iOS e o Android. Agora a gente vai fazer com sistemas operacionais dos computadores, né? Servidores e tal. Então a gente vai falar de Linux, Windows e do Macintosh. Vamos lá, Eduardo, vamos tentar brigar com isso daí? Vamos, mas vamos dizer para a galera primeiro como é que eles fazem para falar com a gente, né? Ouvir, falar e se expressar, essas coisas todas, né? O que você acha? Qual é o nosso site? Nosso site é o tqncpod.wixsite.com/tqnc. Lá tem todas as mídias sociais, você consegue ouvir em várias plataformas, né? E comentar e mandar em cada plataforma em si, mas estamos sempre de olho e respondendo todos os comentários. Às vezes demora um pouquinho, pode ser rápido, demorado, mas a gente responde. E podem propor temas, podem discordar, tudo que ninguém concorda, né? O nosso canal é para isso, para discordar ou concordar. Vamos lá, cada um tem sua opinião. É isso aí. E Eduardo, vamos falar do tema aí. Qual é a experiência que você tem com os sistemas operacionais aí? O que você conhece desses sistemas operacionais que a gente vai debater hoje? Cara, vou te dizer que sempre fui um usuário do Windows, né? O Windows, assim, foi a minha vida inteira. Eu uso desde o 95, meu Pentium 200, 486, 386. Eu acho que teve até uma versão anterior, acho que era o Windows NT ou 3. alguma coisa, mas eu não cheguei a usar, não. Eu cheguei já, fizeram um update antes de eu pegar o computador para usar, então já fui pro Windows 95. E uma parada que eu lembro era que se desse merda no sistema operacional, você tinha uma opção de 31 disquetes com o sistema operacional para arrumar. Eu achava aquilo incrível. Depois CD, isso aqui. E eu fui passando pelos Windows até o Windows 10, né, que é o que a gente está utilizando hoje em dia. E o Linux, o contato que eu tenho com o Linux é servidor. No trabalho eu preciso, né, entrar no banco de dados, nos scripts, essas coisas, pastas, tudo no servidor Linux, comando básico, e é isso aí. Cheguei a instalar Ubuntu, ou Ubuntu, ou como é que queiram chamar isso, no computador, um computador que eu tinha mais lento, para poder ver como é que era, se eu conseguia migrar, sair do Windows, porque estava na época do Windows Vista, né? Então, não estava muito bom. E aí eu tentei, não consegui muita coisa não. Ainda tava uma época de ter que instalar pacotinhos e comandos e essas coisas, e na época eu não sabia muito não. E o Macintosh, aí é aquele mundo maravilhoso do Jobs, né? É aquela coisa que parece que tudo funciona. Tinha um chefe que ele tinha um MacBook e ele falava, cara, não troca o MacBook por nada, tudo funciona aqui e tal. E ele tinha um Virtual Machine, que ele fazia o Windows, caso ele precisasse, Linux e tudo ali. Mundo maravilhoso do Jobs. Voltamos a ele. Então, e a sua Voltamos a um mundo experiência? maravilhoso. Pois é, e a sua experiência? Com Mac realmente eu também tive pouca experiência, assim, nunca tive um Mac, mas realmente, assim, o pouco que eu tive no Mac era bem simples, né? Dar suporte em Mac sempre foi muito fácil, sabe? Quando a gente dava suporte a cliente, né, diretamente ao cliente, era complicado dar suporte a Mac, né? Porque você entrava lá para dar um suporte a um computador que você não está acostumado, né? Mas em contrapartida, você sentava ali e em meia hora você resolvia o problema do cliente, porque no Mac não tem muito essa coisa do sistema operacional tá com problema, entende? Muito mais, você não reinicia para voltar a funcionar, igual acontece com o Windows, né? Era muito mais fácil você dar suporte ao Mac e era mais amigável também. Só que você não estava acostumado, né? O teu costume era o Windows, tá, não sei o quê, e aí acabava demorando um pouco mais para dar aquele suporte, apesar de ser mais fácil. Pois é, o Mas Mac tem essa
essa coisa, né? Funciona. Parece que quem não mexe, né? Não tem. Parece que aquilo ali é um mundo maravilhoso mesmo. Tudo funciona, tudo prático, tudo fácil. Se der É, erro, resolve rápido. Não tem essa sensação? tem sim. Eu acho que na minha vida toda eu só conheci uma pessoa que tivesse Mac que tenha, tipo, falado assim, não, não quero ter Mac nunca mais e tal, não sei o quê, sabe? De resto, todo mundo com quem eu conversei é o contrário. É tipo, no momento que teve Mac, o cara, putz, não quero ter outra coisa, sabe? Inclusive, meu cunhado, ele teve Mac durante muito tempo da dele toda, assim, porque ele era fotógrafo, né? Fazia vídeo e tal, não sei o quê. Então, ele tinha Mac por conta do trabalho, né? Por causa do audiovisual. E aí, ele parou de trabalhar no audiovisual e aí parou de ter computador. Ele não tinha mais computador. E agora voltou a ter computador e ele fala, cara, eu não consigo entender o Windows, eu não consigo fazer as coisas no Windows, sabe? É engraçado, é meio que o contrário, assim. E ele sente falta, assim, tipo, hoje que ele voltou a ter computador, ele sente falta do Mac. Eu só conheço um cara que falou assim, ah, não quero ter Mac nunca mais, e é uma pessoa que é, tipo, odeia a Apple, sabe? Tipo, teve Mac só para desenvolver aplicativo para iOS e depois acabou brigando ali com a Apple, entre aspas, por causa dessa dificuldade de se colocar aplicativos na Apple, de se fazer coisas para a Apple, que ela é muito burocrática, vamos dizer assim, para fazer as coisas. E eu acho que faz sentido. Ela é burocrática por um motivo óbvio, para que seja seguro e simples para os usuários dela, né? Então, se você faz as coisas muito mais bem feitas, mais bem elaborado, você tem menos problemas para o usuário. O usuário pode ser mais, vamos dizer assim, leigo, que ele vai conseguir chegar nos pontos onde precisa, entendeu? E aí, no ponto completamente oposto, a gente tem o Linux, né? Que é ao contrário, você precisa conhecer o sistema, se ambientar com o sistema para você conseguir sair do lugar, né? Hoje em dia até que nem tanto, tá bem amigável já assim, você consegue conviver bem com Linux, mas antigamente era bem difícil, bem queixo duro. E eu tenho bastante vivência com Linux por causa dos servidores, que dava manutenção e tudo mais, ainda dou, né? Então eu tenho bastante vivência com Linux, mas muito mais na linha de comando ali, né? No queixo duro, do que no ambiente de desktop, né? Eu até tenho um desktop instalado do Linux no meu computador, tudo mais, mas eu não faço muito uso. O meu uso diário é muito mais com relação ao Windows mesmo. E sempre foi, assim, sempre foi. E é uma coisa impressionante, né? Porque o Linux não é coisa de todo mundo usar, né? Não é tão simples, fácil de fazer as coisas nele. Requer pesquisa para determinadas tarefas, né, que você queira fazer. Mas parece um sistema tão pequeno, tão rápido, né? Mesmo esses que são gráficos para computador e tal. Pelo menos a impressão que dá, né? Que são rápidos, são leves, mas não são fáceis de usar. Isso que é o interessante, né? Assim, eu não sei dizer assim com muita certeza o quão fácil seria o Linux com relação ao uso em ambiente de trabalho, tá? Porque assim, com relação ao ambiente de trabalho, eu acho que o Linux ele está muito, muito, muito bom para uso, assim, sabe? O problema é que você perde algumas coisas, como por exemplo uma Microsoft Office, tá? Sabe? Uma planilha Excel, né? Você vai ter que usar uma planilha do Open, esqueci o nome agora, mas enfim, uma dessas Office. planilhas que não são Sei. São Open, esses aplicativos, esses softwares, né, vamos dizer, open é, source, né? fei, feito para Linux, tudo mais e open source, que vão ser assim mais Eles- menos amigável, é. né? E você está menos acostumado do que um Excel da vida. Né? Então, vai ter provavelmente menos funções também, tudo mais. Mas, assim, eu acho que ambiente de trabalho, eu acho que ele já está funcionando muito bem e eu acho que ele está tão simples quanto o Windows. Eu acho que o problema é quando você fala assim, eu preciso ter um computador flexível, um computador que eu possa baixar jogos, trabalhar e ver um vídeo e fazer isso, fazer aquilo, que aí você vai ter mais dificuldade para usar o Linux, eu acredito hoje em dia, assim, né, para o desktop em si. Agora, eu concordo com você que ele é bem mais difícil de fazer a instalação das coisas e tudo mais, mas eu acho que como servidor,
você consegue muito mais suporte com relação a ele na internet, é muito mais fácil você encontrar informações de como fazer uso e tudo mais, e da manutenção. Hoje ele está muito simples, hoje ele, num Debian da vida que você vai lá e dá um apt-get, você baixa tudo que você quiser baixar, entendeu? Ele está muito simples a instalação. É porque antigamente ele era realmente muito complicado, né? Você tinha que compilar, você tinha que fazer um monte de coisa no código e tal, não sei o que, para poder fazer um programa funcionar. Hoje em dia está muito mais simples. Então, a experiência com servidor é engraçado. No meu trabalho, o servidor é em Linux, né? Então, no trabalho anterior, eu não tinha esse tipo de acesso para ficar mexendo em script, nem nada disso. E eu achava até legal, porque ficava na minha parte e nem avançava nisso. E nesse não, nesse a gente faz do início ao fim, tem que instalar e mandar e compilar e não sei o quê. E eu sei só os comandos básicos mesmo, de entrar lá na pasta, fazer o que tem que fazer, transferir, não sei o quê, e sair fora. E mesmo assim, eu uso um client um terminal client, né, do MOBA. Também não paga nada pra gente, mas eu vou fazer propaganda porque ele é muito bom. É o MOBA. Cara, ele facilita muito a minha vida, porque eu já salvo as conexões, porque tem essa parada de conexão para servidor, né? E tem o FTP já no coisa só, é uma maravilha. Nossa senhora, como facilita a minha vida. E deixar tudo coloridinho, porra. Pior coisa para quem está acostumado com o Windows é chegar lá no Linux, só prompt de comando preto e branco. Não, coloridinho, pô, para você saber o que é cada coisinha. Gráfico, né? Eu quero gráfico, eu quero informação, né? Pô, Verdade. se tiver Mas eu um, acho. um negócio para facilitar, quanto mais facilitado, mais gráfico, mais amigável para o usuário é melhor, cara. Eu tenho É, essa coisa, no meu ver, assim, que eu acho que facilita muito o gráfico. eu acho que, na verdade, as linhas de comando ela tem as suas facilitações, sabe? Porque é muito mais fácil na linha de comando você fazer comandos, cadastro de coisas, tipo, fazer coisas que você tem que fazer repetitivamente, sabe? Eu acho que a linha de comando tem essa facilitação que o gráfico não tem, assim. O gráfico não é tão fácil com relação a isso. Outra coisa que a linha de comando tem que é bacana, assim, que quase todos os programas, quando você vai na linha de comando para ver e tal, não sei o quê, tem de bom, é que ali você consegue um log mais detalhado, sabe? Na linha de comando, normalmente, quando você dá um comando ali e der algum erro, né? Ele vai te dar um log detalhado. No gráfico, não. No gráfico, você vai lá, dá 2 cliques com o mouse, o programa não abre, não acontece nada, você fica ali esperando o programa abrir, não acontece porcaria nenhuma, e fica nessa, né? Sem saber o que está acontecendo, né? Na linha de comando, não. Na linha Desinstala. de comando, você deu. Maluco, você É, desinstala, instala de novo, faz ao contrário, bota noutra pasta, até dá é, permissão, faz um monte de coisa no e gráfico. você, Mas você não sabe e exatamente o que você você está não fazendo. consegue. Você não sabe o que você está fazendo, não consegue informação do aplicativo do que está acontecendo, né? Você vai ter que ir mais a fundo, ir atrás de um log dentro do sistema operacional para ver onde é que está o erro e tal. Enfim, é muito muito menos prático com relação a isso, é quando dá um erro, né? Agora, no Linux não, no Linux na linha de comando, não é só no Linux, mas na linha de comando, né? Quando você dá um comando que deu um erro, ele te retorna alguma coisa. Então você sabe que houve um erro e muitas vezes você sabe por que que teve aquele erro e aí você consegue consertar o erro, né? Às vezes demora mais, às vezes você fica ali, pô, mas não faz sentido e tudo mais, mas ele te dá esse retorno, né? Isso é verdade, mas agora eu fiquei curioso, porque assim, o Linux tem essa facilidade de ver erro, não sei o que, executar as coisas. Servidor geralmente é Linux, porque é rápido e fácil e de manutenção e tudo mais. Mas você põe manutenção em Mac. Lá, como é que é? É tipo, tem um erro lá, é melhor que o Windows, dá pra ver qual é o erro, o que tem que fazer, essas coisas? Então, aí que tá. As manutenções em Mac que eu fazia era muito mais configuração, né, das máquinas. Então, assim, era muito difícil você pegar um Mac com algum tipo de erro. Ou alguém não estava sabendo configurar a máquina corretamente, né? Ou então era, tipo, fazer a instalação de alguma coisa, né? E aí é muito simples, no Mac é muito mais simples, porque você abre ali a pasta, manda instalar, mais igual ao Windows, né? É simples de se instalar, e a configuração também é muito simples, porque antigamente, isso era, pô, era clássico, né? 2008, você trocava o IP da máquina, hoje em dia ninguém consegue imaginar um negócio desse, né? Mas naquela época, você trocava o IP da máquina para acessar a internet, você tinha que reiniciar o Windows 98, você tinha que reiniciar o Windows
Até o Windows 7 tinha que reiniciar de vez em quando, sabe? Vista e tal. Agora, o Mac não, o Mac nunca precisou reiniciar. Você trocava o IP, ele estava lá funcionando, você não precisa reiniciar. Igual o Linux, né? É a mesma coisa. O Linux também era assim. Então, isso facilitava, assim. E era muito mais fácil dar suporte a Mac por conta disso. Você não tinha erro na máquina, entende? No Windows, diversas vezes a gente tentava fazer configuração lá, né, do acesso à internet e tudo mais, até de aplicações que a gente desenvolvia, qualquer coisa do tipo, e era problema do Windows mesmo. E muitas vezes era assim, você passava horas e horas tentando resolver aquele problema, fazendo aquele mesmo manualzinho que você faz toda vez para que funcione em todos os Windows que você instala, e não funciona, e não funciona, não funciona. Aí você vai, reinicia a máquina e funciona. Aí o cliente falava assim, o que você fez? Aí você, não sei, reiniciei a máquina, porque eu já fiz tantas outras coisas que eu não sei o que foi que deu a solução, né? No Mac não era assim. No Mac você sabia, assim, que você ia ali e falava, é essa configuração aqui que está faltando. Você ia lá, colocava, pronto, acabou, né? E aí, quando eu digo que está na ponta oposta ao Linux, é mais ou menos nisso também. O Mac, ele é tão amarrado, você não tem muitas configurações a se fazer. Você faz aquela configuração e funciona, ou você sabe que o problema está na configuração, sabe? Tipo, não é. Você não tem um monte de botãozinho, um monte de coisinha para fazer, instalar e tal. Não é. É bem amarradão, né? É para funcionar. No Linux, não. No Linux é o oposto, que eu digo exatamente nesse ponto. Ele é tão aberto, que os erros podem estar em qualquer lugar. E aí você pode ter erro na versão daquilo que você instalou, erro no kernel que está instalado, erro em tanta coisa, né? Que você não sabe exatamente aonde você tem que mexer para resolver, entendeu? E o Windows está nesse meio termo aí, né? Que ele é gráfico, ele é mais um ambiente mais amigável, você já está mais acostumado, mas também tem erro em um monte de lugar que você não sabe onde pode estar, e sem contar com aqueles erros clássicos do Windows que todo mundo fala, né? Tipo, já reiniciou, né? Para ver se volta a funcionar, né? Tela Que é azul. clássico, né? Tela Tela azul, azul imagina. é Tela o azul só no Windows mesmo. maluco, é o terror de quem usa Windows, é o tela azul. Você nunca sabe É, quando vai ter, mas sabe que se teve uma vez, vai ter de novo. Esse é o foda do exatamente. negócio. É. Cara, e eu tive um problema com o Windows 8 também. Que ele zoou um HD meu assim. Ainda bem que não era meu, né? Da empresa. Mas de repente, pronto, não funcionava mais o HD e acabou-se. Ele não fazia mais nada, só ligava e não sei o quê. Eu mandei lá pra empresa, eles trocaram lá. Não é meu. Trocaram o HD. Cara, eu já não tenho. Não, trocaram o HD e o Windows. E eles falaram: não vai usar mais o 8, não. E botou um 7 lá de novo até lançar um 8.1, eu acho. Eu não tenho computador, eu só uso da empresa agora. Eu já Né? cansei, já passei tanta raiva com Windows e que fogo. O meu medo, eu sinceramente gostaria muito de comprar um Mac. Eu acho fantástico Uhum, aquilo. Um MacBook, eu acho que MacBook fala, né? 13 uhum. polegadas. Eu acho aquilo ali o tamanho, porra, perfeito para levar para onde você quiser, fininho, pá, deve ser lindo. Mas o meu medo é acontecer o que aconteceu com o Linux. Eu instalei o Linux, o Ubuntu, né, e tal, e não consegui usar. Eu fui usar o Word do Open alguma coisa, né? Open Office, eu acho, que é Uhum. o software free. E aí, cara, todos os documentos que eu tinha no Word do Office do Windows desconfigurou, cara. Tinha que Uhum. configurar tudo de novo. E É. tentei usar várias coisas, não foi algo muito fácil. Também faz muito tempo, né? Vamos dar um desconto aí que hoje em dia deve estar mais fácil, mas Sim, sim. não foi algo muito fácil. E aí eu tenho medo de comprar, porque o MacBook não é barato, né? Vamos convir aqui que para ter esse mundo maravilhoso, a Apple tem dado só facada no peito, né? Sim. Então, O meu maior medo com o Mac é acontecer o que aconteceu com o celular, sabe? Se eu tiver um Mac, eu passar a ser algo do tipo, eu não consigo usar mais outra coisa que não seja um Mac, sabe? Que o celular ah, da iOS é mais ou menos isso. Você acaba ficando meio preso ao iOS porque te dá tanta facilidade, te deixa tão acostumado a ser sua babá, o sistema operacional, né? Que você não quer saber de outra coisa, entende? Então eu acho que o Mac pode acabar me trazendo um pouco isso também. E aí entra naquela situação, né?
que nem você falou. Poxa, quando eu ganhei, né? Quando eu peguei o meu primeiro celular da Apple, era caro, né? Agora tá uma facada, né? Então, é mais ou menos isso. Você pega o primeiro computador da Apple, tá caro, aí depois vira uma facada e você, pô, tá se vendo obrigado a pegar aquilo ali, porque sem aquilo ali você não vive, sabe? Tipo, você não consegue mais mexer em outras coisas, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Esse é o meu medo da Apple. Assim, essa é a crítica maior que eu tenho da Apple, assim, sabe? É com relação ao preço, assim. Eu acho que o preço é muito alto, por mais que seja muito melhor, sabe? Eu acho que o preço é muito alto. Mas olha, a Apple, apesar do notebook ser caro, né? O feedback que eu tenho é que dura mais tempo do que o celular. Assim, para começar a ficar lento, travar essas coisas, eu acho que dura mais tempo. Pelo menos é o feedback que eu tenho, né? E por um acaso você não ganhou um MacBook não, né? Só celular meu. Só celulares. MacBook eu nunca ganhei, não. Não, meu, tá bem. Só pra saber, né? Vai que também Ó, é um rapaz que ganha muitas coisas. Eu queria saber é. se você ganhou, não ganhou, né? Tá bem. Então, Não, ganhei eu tenho não. esse medo. Eu tenho medo de, tipo, pô, juntar dinheiro e lá, não sei o que, comprei. Pá. Aí chego lá, vou usar. Porra, uma merda. Assim, eu acho que não vai ser Ah, uma merda, mas não me adaptar. Não me adaptar sim, àquilo. Começar a sim. usar e falar, pô, mas é aquele negócio. E aí eu tenho que, por exemplo, instalar uma virtual machine, instalar o Windows e usar uma virtual machine dentro da parada. Aí É. Mas eu vou te dizer uma ficar coisa. derrotado mesmo. Eu vou te dizer uma coisa. Já dá para instalar o sistema do macOS num computador normal. Você já consegue fazer essa instalação, porque agora a arquitetura física é igual. Então você consegue pegar o macOS, fazer a instalação num computador normal e aí você testa o sistema operacional. E se você gostar do sistema operacional, você vai poder comprar o computador sem medo, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Um MacBook sem medo. Melhor instalar numa virtual machine para poder continuar com o Sim, meu Linux ali, fiel. A gente sim. briga, Mas você pode, mas a gente é mas fiel você pode um ao colocar. outro. É, você pode colocar o boot, o dual boot, né? Você instala ele e aí você fica com dual boot, ou seja, quando você quiser entrar nele, você reinicia o computador e entra no macOS. Mas a máquina virtual também serve, também funcionaria. É, Também porque daria para fazer. já tive experiência com dual boot com Linux, funcionou legal. Até uma hora que ele não quis mais fazer dual boot, eu não sei porquê, que é coisa do Windows, né? E depois eu fiz um dual boot de XP com XP. Eu não fiz, ele fez, não fui eu. Cara, eu não entendi Ele, porque. ele resolveu fazer mitose, é isso? É... Aí, tipo assim, um dos boots era o que eu usava, o outro era vazio. Então eu É. ficava, porra, qual que ele vai querer agora? E aí sempre parava naquela tela, eu tinha que escolher, né? Então eu não Uhum. gostei muito desse negócio de dual boot, não. Prefiro uma virtual machine e uso. Inclusive, eu fazia a virtual machine com Windows só para jogo. Eu Uhum. pegava, fazia um sistema operacional limpo só para o jogo, para não ter erro, não ter problema, porque Sim. o Windows eu não sei o que acontece. Você começa a instalar coisa nele e ele começa a ficar muito confuso. Eu Ele fica tenho, meio bolado. Não dá para. Eu tenho eu tenho um amigo que, por causa desses ransomwares da vida, né, esses vírus que pedem dinheiro, né, que sequestram seus dados e pedem dinheiro, que ele começou a fazer uma virtual machine para cada coisa que ele instalava no computador, entendeu? Então, ele ia instalar um Office, ele instalava numa virtual machine. Ele ia instalar um programa sei lá, do banco, ele instalava em outra virtual machine. E ia instalando uma coisa em cada virtual machine, sabe? Porque aí, se ele instalasse Caramba. alguma coisa que tivesse com vírus, ele ia infectar só uma das virtuais machines, não ia infectar as outras, sabe? Mas, tipo, não dava Ele pra ele começou a fazer fazer assim. isso. Ele tem a principal, instala naquela lá. Ih, não tem vírus, então vou instalar nessa principal. E pronto, ficava com uma É, só, porra. poderia mesmo, verdade. Mas esse Mas ele maluco aí, começou a fazer. esse Ah, maluco aí, já foi pego? Já instalou um vírus e pediram dinheiro pra ele? já, então. Por isso que ele começou a fazer isso, entendeu? Já Caralho. aconteceu duas coisas com ele, na verdade. Uma que já tinha acontecido, antes desse negócio do ransomware, foi um vírus que estava no computador dele, que estava ocupando o processamento de memória, minerando moeda, né? Criptomoeda, né? E aí era um vírus, né? Que estava minerando criptomoeda para alguém.
E isso estava deixando o computador dele muito, muito lento por causa desse vírus. Aí ele descobriu e tal, não sei o que, teve que formatar a máquina, ficou puto porque teve que formatar a máquina. Aí ele já estava tentando bolar uma forma de não passar mais por isso, sabe? Tipo, de ter que perder tudo de uma vez só, né? Tipo, perder tudo que eu digo é, tipo, as configurações e tudo mais, tem que refazer tudo do início, né? Não perder os dados em si, porque os dados, nesse caso, ele não perdeu. Aí, logo depois, assim, tipo, enquanto ele estava bolando uma ideia para isso, ele foi pego por um vírus desse de ransomware, sabe? Aí ele ficou puto. Ele falou, agora chega, eu vou fazer virtual machine para cada coisa. Obviamente, cara, que ele certamente não tinha um para cada coisa que ele instalava, assim, né? Ele devia de ter um onde ele instalava esses aplicativos, né, que são mais esses sistemas, né, que são mais seguros, né? Então, se ele vem uma coisa da Microsoft, né, tipo, vou instalar um Office, eu já sei que é seguro, não vai ter vírus ali, não estou baixando da internet e tal, é um sistema legal, né, legalizado, então eu vou pegar, vou instalar na minha máquina principal ali, né, do banco, a mesma coisa, Chrome, né, sei lá, essas coisas que você sabe que você está pegando de um site seguro, né, você vai pegar ali, você não vai ter medo e vai instalar. Agora, tudo aquilo que você está pegando de um lugar que você não tem certeza, entendeu? Você vai baixando no Baixa Aqui, baixando no Super Download, baixando, sei lá, né, um desses sites que você não tem muita certeza do que está vindo ali, né, e aí, ou um torrent da vida que se baixa, né, e tudo mais. E aí o cara provavelmente fazia a instalação, ó, baixar, fazer isso tudo para uma outra máquina virtual, outras máquinas virtuais, entendeu? Para se tivesse problema, ele tá com aquela máquina ali certinho, entendeu? Eu certamente dei uma exagerada no que ele fez lá, mas é por aí, né? Uma coisa mais ou menos assim, para se proteger, né? Lembrando que todo download que nós falamos aqui são coisas free, né? Não são nada óbvio. fora, né? Não pode. Olha, se for pago, tem que pagar mesmo. Mas tem a versão trial que dá para usar e testar e ver se gosta mesmo. Mas o engraçado é isso, porque eu tinha um amigo, eu nunca tinha conhecido. Primeiro eu vou falar que eu nunca tinha conhecido ninguém que pegou esse vírus que tinha que pagar para ter suas coisas de volta. Não sei nem o que eles bloqueiam. Eles bloqueiam as informações pessoais, o computador, como é que é? Depende do vírus, né? Mas tem a maioria deles, eles bloqueiam os principais arquivos, tipo .doc, .pdf, qualquer arquivo assim, tipo imagem, né? .peg, todos esses arquivos assim que você tem certeza que são arquivos que são importantes ou para uma empresa ou para uma pessoa, eles vão lá e criptografam esses arquivos, né? Isso que eu ia perguntar. Se eles botam uma senha, então eles transformam o arquivo num arquivo criptografado, é isso? Sim, e aí eles criptografam aquelas chaves de 128 caracteres, sabe? Maluco, E aí nem a NASA. É só um computador quântico para desfazer, né? Tipo, é uma parada bizarra. E ele pagou? Aí, não, nesse meu amigo não pagou não, mas eu tive clientes que passaram a ser meus clientes por causa desse vírus, que pagaram. Eu tenho um cliente que ele pagou mais de 50 mil reais. Puta, mas como é que é o cálculo do maluco? É sempre 50 mil ou, cara, não? Esse aqui tem muito arquivo, vai ser mais caro. Não, eles pedem criptomoeda, né? Normalmente é Bitcoin, né? E aí, o que acontece? O cara fez um vírus lá atrás, né? E aí pediu uma Bitcoin, por exemplo, né? Quando o Bitcoin valia 3 mil reais, sei lá. E aí, esse é o mesmo vírus que vai pedir o mesmo valor, né? Então, quando você entrar, hoje em dia, se você pegar esse vírus que está pedindo uma Bitcoin, você vai ter que pagar, tipo, 59 mil reais, sei lá, 50 e poucos mil reais. Maluco, tá o Bitcoin hoje em dia. Mas depois eles liberam? Tipo, pagou, eles liberam tudo. Pagou, eles te mandam uma chave. Sério? De criptografia, você vai lá, descriptografa e tá com todos os seus documentos de volta. Caraca, mas a parada é uma sacanagem, né? Mas que confiança, né? Pagar e, porra, mas o cara de honra mesmo, acho... pagou, deu ali, toma. Mas é que tá o ponto. É que, assim, eu acho que faz todo sentido o cara liberar, porque se ele não liberar, vai cair na mídia que não é liberado e ninguém vai pagar, porque não adianta de nada eu pagar. Verdade. Faz sentido. Mas então eu ia contar de um amigo meu, que tinha um amigo na faculdade que ele gostava de pegar vírus. Eu nunca pensei numa coisa dessa. Ele tinha um computador só pra isso. Ele tinha um computador só pra dele. Ficar pegando vírus. Sabe que ele gostava de ver a evolução do vírus na parada? Tipo assim, hoje parou de funcionar tal coisa. Aí ele ligava, usava, vamos ver o que acontece. Não sei o que, no dia seguinte, não sei o que. Ele
pelo menos falava isso. Eu falei, cara, você tem tempo, né? Tá com tempo em casa. Interessante. E ele De repente, gostava. esses caras aqui viram, que acabam virando pessoas que vão trabalhar com segurança digital, né, cara? Porque tem Ou que ganha interesse Bitcoin, no. né? É, ou que ganha Bitcoin. Não, mas De ele era forma direitinho. fraudulenta, né? Ele era direitinho, mas assim, e ele gostava de pegar vírus e às vezes pegava mais de um para ver o que acontece se um conflitava com o outro. É uma loucura. Uma loucura, uma loucura. Hum. Mas essa na época lá de. Não precisa falar um ano, né? Mas é lá atrás, né? Você já se entregou com teu Windows 95 aí, agora vai se Pô, entregar com um ano que isso aqui tava na é. faculdade? Não, aí fica difícil, né? Mas então, a gente falou bastante de Linux e Mac, né? E agora a gente falou um pouco de vírus. Tem vírus para Mac? Deve ter, né? Deve ter vírus para tudo. Então, existe vírus para todos eles. A grande questão é que, primeiro, tanto o Linux quanto o Mac, eles agem muito rápido quanto os vírus, e aí você não precisa nem ter antivírus, né? E outra coisa é o teu público-alvo, né? Se você faz um vírus para o Windows, você tem muito mais público para atingir com aquele vírus, né? Que enquanto que com o Mac, com o Linux, você tem bem menos público para atingir, né? O Linux é muito mais difícil você fazer um vírus porque você não pega coisas num site completamente desconhecido e instala, sabe? Não é igual o Windows que você pega um executável e manda instalar, né? No Linux ele não é assim. Você precisa dar um monte de autorização, você precisa, né, pegar aquele pacote, fazer a instalação do pacote e tudo mais. Então é mais complexo de você enganar alguém que não tem conhecimento para fazer a instalação daquele vírus ali, entendeu? Eu acho que isso é a grande vantagem, inclusive, do Linux e do Mac com relação ao Windows. Assim, tem várias vantagens, mas essa é uma das grandes vantagens, assim, é não ter o vírus, né? Maluco, eu uso 2 antivírus. Por via das dúvidas, eu tenho um antivírus da Microsoft, porque é deles. Falei, bom, se é deles, eles devem proteger o sistema operacional deles, né? Eu uso a lógica de que não ter vírus no sistema operacional deles é bom. Então, eu uso o deles. Mas também, vai que algum outro é mais rápido. Aí eu escolho um e boto também. Só que isso deixa muito lento o computador, né? E aí tem que ter É, um contra spyware, depois tem que ter um outro. Ih, rapaz, é meio complicado, mas eu vou na fé. Eu vou na fé aqui. é. Segura na mão de É Deus e assim, vai. eu ultimamente, assim, eu acho que desde o Windows 7 eu não uso antivírus. Quando eu comprava o computador e vinha com antivírus, eu desinstalava na mesma hora já. E hoje em dia eu só uso o Windows Defender, né? É o antivírus deles, né? Que é o antivírus do Windows, Do que já vem Windows. na máquina, né? Já vem. E que, na verdade, nunca me deu problema. Eu acho que ele não deixa lento o computador nem nada, então eu acabo utilizando ele. Porque antigamente o antivírus deixava tão lento o computador que eu sempre desinstalava, né? Desde a época do Norton e tal, poxa, era muito lento, e aí eu acabava desinstalando. Como eu nunca peguei vírus, então eu fico mais tranquilo, assim, eu realmente não pegava vírus. Que saiba, Eu né? não Porque você não tinha pego. antivírus mesmo. Então, que você Não, saiba não, não. nunca. Não, mas eu não pego vírus porque eu acabo depois fiscalizando a máquina manualmente, entendeu? Eu entro lá nos processos, eu entro na biblioteca, né, do Windows para verificar o que está rodando ali por trás, mas nunca tem nada de estranho ali rodando. Então, eu faço isso, vamos dizer assim, de 3 em 3 meses eu dou uma fiscalizada no meu computador para ver se eu encontro Mas, alguma coisa. mas, ô Gabriel, nem um trojanzinho ali, maroto. Não, nunca peguei, cara. Nunca peguei nada. Mas aí é que tá. O que acontece? Eu também não executo muitas coisas no meu computador. Eu não saio baixando qualquer coisa no meu computador que eu não saiba. Então, assim, quando eu quero baixar alguma coisa, eu meio que baixo num hotspot para poder depois colocar no meu computador, entendeu? Então, aquela ideia que você deu, né, de fazer a instalação em outro Windows e tal, é mais ou menos o que eu faço, entendeu? Eu Entendi. primeiro verifico se a coisa tá realmente legal ali, tá bacana, e depois eu executo. Eu não abro o e-mail, e-mail eu só leio de quem eu confio, e mesmo assim, se tiver informação óbvia. Quantos e-mails eu recebo dizendo assim, você tem uma dívida no SBC Serasa, entra aqui para ver e tal. Porra, muita gente deve pegar vírus assim, entendeu? Tem lá teu nome, tá lá tudo certinho teu, cara. Pô, eu não vou entrar porque eu sei que eu não Maluco. tenho.
entendeu? Porque você ganha as paradas, né, porra? Agora, maluco. É. Eu aperto em Não, tudo. mas eu vou te Desinstalo dar um tudo, aperto em exemplo. tudo. Eu vivo perigosamente nesse negócio. É, Eu vou pois em é. tudo ali, saio instalando vários até achar o que eu quero. Uma loucura. É fácil pegar um vírusinho no Windows e se você não tiver um antivírus, fica difícil saber se está com ou sem vírus, né, cara? Sim, sim, Pra quem não verdade. conhece, pra quem não vai Para lá quem na não tem biblioteca, não sei o quê. conhecimento, para quem não tem conhecimento é um risco realmente. E assim, tem que para dizer assim, eu não vou ter antivírus e eu não tenho conhecimento de como fazer, né? Como fazer as buscas e até pagar e tudo mais. Teria que realmente ficar restrito a não baixar nada, a não usar pendrive, né? Enfim, é aquela coisa da pessoa que tem um computador só para ver vídeo no YouTube e acessar o banco, sabe? Tipo, Então, né? é bom E ter olha pelo lá. menos o do Windows, né? Deixa ali, deixa instaladinho, É, deixa ativado, hoje em tudo dia, bonitinho. Firewall, hoje em dia tudo eu uso integrado. do Windows. Hoje em dia eu uso do Windows e eu acho muito bom. Eu gosto dele. Não acho que vale a pena pagar por um antivírus por fora, não, sabe? Acho que ele é bom, funciona bem e tal. Só se a pessoa vive vida doidado que nem você aí tudo bem, Porra, aí é vida justifica. louqueira demais aqui, cara. Aqui são 2 antivírus, mais uma parada para spyware e eu instalo um monte de coisa de proteção porque eu vou clicando em tudo, eu vou instalando tudo até encontrar o que eu quero, não quero saber. O vírus que me aguente. Rapaz, É, é que vivo a vida alucinado. Mas aí agora não tem computador meu, só da empresa, não posso sair instalando nada, né? é. Fica difícil. O Windows, vamos falar um pouco do Windows agora. Vamos tentar falar coisas boas do Windows, né? Vamos que É, tem coisa boa é, também. é A difícil de gente encontrar, cata. mas é bom. A gente vai catar aqui, mas vai ter. É. Eu acho que o principal do Windows de coisa boa é que, assim, é mais ou menos que nem um Android, assim, né? Tipo, você quer qualquer coisa, você encontra, né? Eu quero um sistema que faça tal coisa, você vai encontrar. Então tem sistema para tudo no Windows e em grande quantidade, né? Então, outro dia eu estava procurando um sistema para fazer conversão de um arquivo OCR para OXO, uma coisa assim. Enfim, procurei, encontrei uns 10 sistemas para fazer essa conversão, entende? E aí você pode pegar e baixar os 10 e verificar qual que vai se encaixar melhor e tal, não sei o quê. Hoje em dia, eu acho que as aplicações estão indo muito para a web, né? Então você tem muita coisa que você não precisa mais instalar, né? Tá tudo online, né? Você vai usar pelo browser, né? Principalmente com HTML5, isso aconteceu muito. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo com essas coisas dizendo tudo pro online, eu acho que o Windows ainda é muito mais fácil de se utilizar qualquer ferramenta que você queira, incluindo jogos, né? Uma pessoa que quer ter um computador gamer, por exemplo, não pode se imaginar num Mac OS ou num Linux. Linux. Mas o Né? Não servidor tem do como. jogo é Linux. Sim, o servidor do jogo normalmente é Linux, né? Agora, é porque não tem gráfico, né? É só processamento de Uhum. informação, de dados. Então, acho que Mac sem É Linux banco de mesmo. dados, banco de dados e processamento, né? Mas aí que tá uma dúvida. Pô, por que jogo não pode ser Mac? Porque o Mac sempre teve a fama de vídeo, imagem, ser sempre melhor, renderizar, ou sei lá o que, e manipular. Mas o cara que é game vai pro Windows. Aí eu falo, porra, mas por que o cara vai pro É, Windows? mas, mas isso é por causa do. Bom, vamos lá. É público-alvo, né? Quando eu vou desenvolver um sistema qualquer, eu vou desenvolver aonde tem mais público. Então, se eu vou desenvolver um jogo, eu vou desenvolver onde eu tenho mais gente para comprar meu jogo. Onde Mas, que eu tenho mais gente para comprar meu jogo? No mas, Windows. cara, Então, eu vou desenvolver para Windows. hoje em dia é multiplataforma. Você pode instalar no Mac lá, tem a versão e Então, nem tal. tudo, nem tudo, nem Nem tudo. tudo. Nem tudo. Tem muito jogo que não é multiplataforma, não. Tem Maluco, muito jogo que eu vivo num mundo que pra mim é tudo multiplataforma. Eu é, uso Windows mesmo, então pra mim tudo então, multiplataforma. com a chegada, no caso do jogo, né? Com a chegada desses agregadores, né, que são os Steams da vida, né? Uhum. Esses caras que são os agregadores de jogos,
que transforma o teu computador num console, de certa forma, né? Certo. Eles acabam sendo multiplataforma, porque eles são multiplataforma, e aí eles lá têm as opções dos jogos e tudo mais, e muitas vezes eles conseguem trazer jogos que são Mac e tudo mais. Mas existem muitos jogos ali dentro mesmo que não são multiplataforma. Você não consegue baixar ele para Mac, não consegue baixar ele para Linux. Eu acho que o próprio Age of Empires, né, que a gente joga e tal, a gente gosta, eu acho que não tem para Mac, nem para Linux. Caramba. Não tem. Você só vai ter ele para Windows. Não tenho certeza disso não, tá, gente? Por favor, não me xinguem se eu estiver falando besteira, mas eu sei que tem muitos jogos lá que não são, mas o Age of Empires eu não tenho certeza. Então, assim, para quem é gamer, para quem gosta do computador para jogar, tem que ter o Windows. Se não tiver o Windows, não vai conseguir instalar qualquer coisa, entendeu? Vai ter coisa que vai faltar. Não tem jeito. Que o desenvolvedor não fez para aquela plataforma. Não. Entendi. Mas olha, fala aí mais uma coisa boa. Então, para gamer, coisa boa é o Windows mesmo, né? Instala o último e vai. Para gamer, eu acho que o Windows tem que ser, né? Agora, então, mas aí que eu tava falando, isso é uma coisa boa, não necessariamente só a questão do gamer, mas a questão de ter Ter tudo. tudo ali, né? Qualquer aplicativo que você queira, qualquer, né, software que você queira, existe para o Windows, né? Raramente você vai ter um software para Linux que não tenha um parecido ou um que faça a mesma função para o Windows. Claro que no Linux você vai ter gratuito, no Windows a maioria das vezes vai ser pago, né? Mas você tem, né? Você tem ali para você, mesmo que pagando, você tem aquele software ali para você ter. Então, eu acho que isso é um dos maiores pontos positivos do Windows, assim, sabe? É você ter essa facilidade de ter qualquer tipo de sistema disponível para você. Você nunca vai estar descoberto por um sistema como é no caso do OS, do Linux e do macOS, né? Então, E é aquilo que você falou, né? Às vezes tem e tem 10, são concorrentes. Então, às vezes, um é de graça, mas não tem todas as funcionalidades, o outro tem um isso. trial, o outro é mais barato, e assim vai, né? Exatamente. Você pode E aí tentar. você tem uma funcionalidade em um que não tem no outro, enfim, é mais barato do que no outro e tal, e você vai vendo, até assim, esse daqui é mais amigável para mim, eu gosto mais. E aí você paga por aquele e tem aquele que você acha melhor, né? Você gosta mais. Um exemplo disso é cliente de e-mail, né? Hoje em dia as pessoas não usam tanto, né, cliente de e-mail, mas assim, ainda usam e antigamente era uma porção, tinha um monte de clientes de e-mail diferente. Você instalava lá, um tinha o Outlook, o outro tinha o Outlook Express, o Live, o outro tinha o Firebird, o outro tinha. E por aí ia, sabe? Tinham vários tipos de clientes de e-mail, e tinha gratuito, tinha pago, e um cara gostava mais de um, o outro gostava mais do outro, e por aí ia, né? Acho que é normal, assim, e isso é muito bom. Isso é o melhor ponto, é o maior ponto positivo do Windows, eu acho que é esse daí. Eu acho que o outro ponto positivo do Windows é essa facilidade de encontrar, que no Linux você tem no servidor, né? O servidor Linux tem uma facilidade muito maior de encontrar informações na internet do que no servidor Windows. Mas no sistema operacional de desktop, o Windows tem muito mais facilidade de encontrar coisas na internet do que o Linux. Então, para uso desktop, para uso de solução de problemas, né, do dia a dia, é muito mais fácil você encontrar no Windows. Você consegue, na internet, encontrar qualquer tipo de suporte do Windows que você imaginar, que no Linux não é tão simples para desktop. E para Mac, então, nem se fala, né? Para Mac, você quase não encontra nada na Não dá internet problema, para pô. suporte. Não dá É, problema. Vai ter o quê? é Vai ter, verdade. olha, funcionou. Legal. É. Aí o outro comenta embaixo, funcionou. Aí o outro, funcionou, e vai, né? É. Pô, é meio estranho, mas assim, um problema do Windows, e agora é uma coisa boa, é que tinham versões específicas que eram boas e outras versões que eram muito ruins. Versões rápidas e versões muito lentas. E parece que é um ciclo, né? Ele faz uma muito boa, uma ruim. Aí vem uma muito boa e uma ruim. E fica nessa, né? Tem um histórico, né, de Windows, né? A gente pode tentar falar dos Windows do passado, né, do 3.11 até hoje, né?
mas é mais ou menos por aí mesmo, né? Ele tem um ciclo violento de bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, né? É sinistro. É sinistro É, mesmo. Por verdade. exemplo, quando eu comecei em 95, era maravilhoso. Era leve. Ih, rapaz, era uma maravilha. O negócio funcionava. Tinha erros, né? Em tela azul, não sei o que, acompanha a gente até hoje, né? É, Mas, assim, era levinho, era rapidinho, era bacana de usar. Depois veio o 98. Já o 98 já tinha umas facilidades a mais, mas também já não era tão rápido. Mas era bom ainda. Era bom. uhum. Fui pro 98, demorei, mas fui. Depois veio o Milênio, cara. Nossa senhora, o Milênio era horrível. Mas era O ME, muito. né? Era muito ruim. Só perde para É. outro mais da frente. Aí ele perde. Aí o outro era Não, péssimo não. mesmo. Esse daí eu acho que a própria Microsoft não reconhece como sendo o Windows, sabe? Tipo, É, ele fala, é não, tão não. esse outro que você está falando aí, que ainda É, vai vir mais pra frente. eu acho que a Microsoft acordou um dia e falou: Caraca, tive um pesadelo. Acho que eu lancei É. um sistema operacional horroroso. Aí olhou pro lado e falou: Ui, tá aqui. Porque era muito ruim. Aí veio o ME que era péssimo, nem usei. Cara, eu tentei, não consegui, voltei pro meu 98 e fiquei. Aí Eu veio tenho o uma história X. interessante com o ME. Eu tenho O uma história ME? interessante com o ME. Conta pra É. gente. Assim, era engraçado porque todo mundo tinha acabado de sair o ME, né? Foi logo depois do 98, né? Não foi isso? Logo depois Foi. do 98, isso mesmo. Sim, 98, Logo depois do segunda 98. edição. O SE. É, 98 SE, que isso, isso. era bom esse aí, SE. Isso. Não, o 98 SL foi um dos melhores Windows que teve. Assim, tem disputas aí, mas ele foi um dos melhores Windows que teve. E aí, depois dele, veio o ME, e aí eu fiz a instalação do ME num computador que eu tinha, num laptop que eu tinha, que eu usava inclusive para dar suporte, para fazer acesso a servidor e tudo mais. E era meu computador pessoal, era meu laptop pessoal. Ele nunca deu problema. Eu adorava aquele ME. Eu não tirava ele de jeito nenhum, porque eu tive vários Windows no 98, eu tive vários Windows depois dele, né? Tive vários Windows XP, que eram Windows maravilhosos, o XP, e davam problemas. E com o ME, aquela máquina não dava problema de jeito nenhum. Tá Então, maluco. eu coloquei ele e não tirava. Eu adorava aquele ME. E quando eu falava isso para as pessoas faltavam me matar, sabe? Tipo, não é possível. Esse Windows não Exato. serve para nada, isso é um lixo e tal. E eu, Exato. não, eu adorava, Estavam ele. certos. É horrível. É. Mas, E o pior é que eu convivi com isso, porque eu dava muito suporte em máquina de cliente, então eu via que tinha muito ME, muito, e o pessoal só xingava, só chorava com o ME, e aí eu tinha que tirar o ME, botar o 98, ou então subir para o XP para resolver o problema dos caras, e aí resolvia, né? Eu trocava o sistema operacional, tudo era uma maravilha, né? E com o ME nada funcionava. Muitas vezes o ME não instalava. Muitas vezes o ME não instalava. é horrível. Era horrível. Era péssimo, era É, a péssimo. gente passou Só por que cada uma nessa vida. eu, Eita. eu tive uma máquina que eu não sei, aquela máquina, eu acho que os desenvolvedores desenvolveram naquele mesmo laptop que eu tinha, sabe? Às vezes é Então ele era um marca, né? padrão, né? Sabe? E aí só pode ser, porque ele funcionava muito, muito bem. Muito Porra, bem. não. Eu não tirei ele de jeito nenhum da minha máquina. Eu tinha até outros Windows nessa mesma máquina, eu fazia dual boot com eles, mas ele funcionava muito bem e eu não tirei ele de jeito nenhum. Aquela máquina morreu com o ME. Mas Ela depois morreu. veio aqui um sistema operacional que é o XP. O XPzão era bom, hein? Era bom o É, XP. XP Assim, é muito bom. não tem as facilidades de hoje em dia, mas era muito bom. Eu sei porque a última empresa que eu trabalhei, eles tinham uma versão de XP ainda, cara. O pessoal já estava tudo no Windows 8 e a gente usava XP em uma máquina, porque não tinha como migrar o sistema operacional, porque a máquina era antiga, não sei o que, a gente usava aquela máquina para desenvolver. Então tinha que ir naquela máquina para desenvolver um determinado software, compilar e enviar. No XP, Eu, eu conheço gente que ainda usa XP. impressionante. Eu conheço gente que ainda usa XP. Não só para desenvolver, mas inclusive para fazer outras coisas e usam XP, gostam de XP e mantêm o XP na máquina e tá lá. Ela tá rodando lá até hoje com XP. Não, XP não. realmente foi um marco Foi. da Microsoft mesmo. Foi um belo, mas depois veio o 7, que, aliás, mais para frente, né? Veio o Vista,
Que é horrível de antes veio, novo. Cara, veio esse Vista que foi o pior deles, né? cara, o Eu pior. acho que se colocar em votação, acho que o Vista é pior do que o ME, assim. O Vista Maluco, é realmente. o Vista, eu tive uma máquina que ele não ele ligava, mas ele não saía da tela inicial. Ele ficava lá rodando aquela rodinha lá e ficava, podia deixar dias ali ligado que ele ficava naquilo, cara. Tentei Não. formatar e instalar várias vezes, não ia. O Vista foi péssimo. Aí depois acho que mandaram embora alguém e contrataram outra pessoa e a pessoa. Existe uma história. A Microsoft tem uma história Ai, com pronto. relação a esses erros e acertos. Depois eu vou contar. Mas isso é coisas leitura, né, na internet. Não sei se é verdade, Pronto. né? Mas a gente Mas pode é uma falar aqui, historinha. né? As pessoas podem comentar sobre Sim, isso e tal. sim, Está sempre aberto para discordar ou concordar. Às vezes o cara fala, não, claro. não, acho o Linux maravilhoso. Ou acho o Mac uma porcaria. O cara pode discordar, concordar com o que eles quiserem aqui. O canal é para isso mesmo. O Mas canal é depois pra do isso. Vista, cara, depois do Vista veio o Windows 7. Que sistema bom, hein? Assim, eu acho bom por quê? Porque ele parece um XP, só que eu acho que deram um passo atrás, pegaram o XP e falaram, vamos melhorar esse XP aqui. E aí melhoraram, ficou mais intuitivo, as coisas funcionam melhor e tal. E aí o 7 ainda tem aquela cara do XP, né? A cara do sistema operacional antigo. Que depois do 8, meu amigo, é tela para todo lado, né? O iniciar mudou, muda tudo. Eu não sei por que eles fizeram isso. É conectividade, né? É conectividade, eles falam Sim. conectividade. Mas o Acho que 7 ainda é antigo. depois do 8 melhorou. Assim, o 7 também foi um excelente Windows. Foi um Windows que era muito estável, era muito bom. Todo mundo gostou do 7, igual o XP, né? Foi um Windows que todo mundo gostou. E aí veio o 8 e o 8.1, que foram dois Windows também porcaria. E aí veio o Windows 10, que, assim, ao meu ver, eu não acho que seja um Windows maravilhoso, não. Eu acho que ele não chega nem aos pés do 7 e do XP, sabe? Mas ele já é um Windows que funciona, vamos dizer assim. Ele é um Windows que Já não é tem tantos melhor que o problemas. 8. Já é melhor que o 8, Muito né? melhor, muito melhor, muito Isso, então. melhor. O 8 eu tive problema, né? Como eu já contei, e o 8.1 veio para É, resolver, mas a empresa não quis confiar, não. Ficamos todo mundo no 7. E é. eu acho que a gente vai começar, eles, né? Eu já não estou mais lá na empresa, vão migrar para o 10. Há rumores lá, não sei exatamente, porque também não estou lá. É, porque o 7 já perdeu também o suporte, né, da Microsoft. A Suporte. Microsoft parou de dar suporte já. Então, mais ou menos, porque tem uma máquina aqui da outra empresa que é 7. Hum, E vira e mexe tem mais uma atualização nela. Eu não entendo de onde vem essas atualizações. Pô, já perdeu o então vai ver, suporte, não cara. parou. Não, Então eles vai ver, não falam parou. isso que eu acho que é para migrar, mas por baixo dos panos eles Não. vão fazendo ali as melhoriazinhas de segurança ainda, sacou? De segurança. É, Pode ser que seja o suporte evolutivo, né? E não o é, suporte de segurança. Pode ser. pois é. É. Eu acho que de Ah, segurança eles devem terminar quando lançar o 11, que aí eu acho que são 3 versões pode à ser. frente, aí eles param para Pode aquela do ser. 7. Acho que é isso. Mas É. então, Eu conta conheço aquela muita história. gente que ainda usa o 7. Tem muita gente que ainda usa o 7, Pois é, porque o 7 realmente foi um Windows muito estável. essa Foi um máquina dos melhores. da outra empresa é Assim, 7. é difícil falar do melhor, mas assim, é aquele negócio. O 98 SE, ele era um Windows muito bom porque ele era muito estável. O 7 era muito bom porque era muito estável. O XP Service Pack 3 também, se eu não me engano, que eu tinha o É, Service Pack dele, também era, SP3. também era muito estável. Pô, era bom Também mesmo. era um Service Pack extremamente estável, um sistema de operação muito estável, não dava problema, tinha pouca falha de segurança e tal, não sei o quê. Aí depois veio o 10, então assim, quer dizer, na verdade veio o 8, que não funcionou para nada, e aí logo depois veio o 10, foi seguidinho. A história que a Microsoft conta, né, que eu li que a Microsoft conta, né, não sei se é verdade ou não, é que esses Windows que teve entre versões, né, então tipo assim, o que diz é o seguinte: o 3.11 foi desenvolvido pela Microsoft. O 95 foi desenvolvido pela Microsoft. O 98 foi desenvolvido pela Microsoft. Mas o ME não foi desenvolvido pela Microsoft. Foi um sistema operacional entre versões que era desenvolvido por terceiros que a Ah, Microsoft contratava para poder fazer lançamento de uma, tipo, para não demorar muito de uma versão para outra, entende? maluco, mas não cai nessa não, porque é muito mais fácil É, botar a culpa no vizinho. É é, culpa dela porque ela comprou, ela testou e ela distribuiu, né? Então é culpa é, dela do mesmo jeito. Se foi ele, não foi ele que fez o negócio, a cagada tá é. feita.
Mas é isso que diz a Microsoft, que, tipo, não é um sistema desenvolvido Microsoft, né? Não é um sistema desenvolvido aqui dentro, é por terceiros, sabe? E aí isso Saquei. acontece a cada ciclo, porque tem o ME, aí vem o XP, que é o da Microsoft. Aí depois tem o Vista, que não é da Microsoft, e aí vem O 7, o que é o 7, que é da Microsoft. Aí vem o Olha. 8, que não é da Microsoft, e vem o 10, que é da Microsoft. Entendeu? Então já Então, podemos assim, esperar uma cagada agora, né? tipo isso. É um sim ou não agora. Depois É, desse comentário eu vi, é um sim ou não, o próximo é uma cagada, não. vamos esperar o próximo do próximo. É, Mas olha, mais ou menos isso. a gente passou por tudo, acho que faltou você falar rapidinho, mas tem que ser bem rapidinho mesmo, sobre servidor em Windows. Você falou sobre servidor em Linux, servidor em Mac nunca vi, nem ouvi falar. Eu sei que tem outros tipos de servidores, como Solaris É, e Vasouros, mas assim, é, não o são muito Unix, usuais. né, como um todo, tem o Como Unix, MDM, yeah. enfim, tem vários outros, mas Mas vamos assim, limitar nesses os três, mais né? comuns o macOS eu também nunca ouvi falar de servidor em Mac, não, nem nunca vi, assim, nunca, né, peguei e tal, nunca ouvi falar. Mas o de Linux e de Windows eu trabalho com eles e para mim é um desafio maior trabalhar com servidores Windows do que no Linux. O Windows é mais prático, você consegue ter dentro do Windows coisas do tipo, vou baixar um aplicativo que normalmente é para desktop, né, para poder verificar o que está acontecendo e tal, ou, né, enfim, fazer alguma coisa do tipo, e aí você consegue ter graficamente uma coisa mais simples, né, mais fácil ali. Eu acho que ter mais opções dentro de um servidor também acaba te trazendo maiores sofrimentos, vamos dizer assim, né, porque te dá É um drive que a palavra desatualiza, né? E você a começa a ter palavra problema. liberdade. A palavra liberdade ela é difícil, porque o Linux te dá até mais liberdade do que o Windows. Só que no Linux, você segue aquele manualzinho ali e no final tá tudo funcionando. E no Windows não é bem por aí, entendeu? No Isso, Windows você segue o manualzinho quando você vê, não, mas, pô, eu não liberei tal coisa, eu não fiz de tal forma e tal. E é, aí acaba tendo um probleminha aqui, outro ali, além de ser mais difícil de encontrar na internet porque como tudo é muito pago, né, no Windows, né, então as pessoas que fazem cursos e certificados e tal do Windows não vão ficar colocando de graça informação na internet, né, então é mais difícil você conseguir encontrar, não que não tenha, tem, mas tem. tem menos, entendeu? No Linux você tem mais opções, entendeu? Chegamos no final, meu amigo Eduardo. Chegamos no final, acho que já falou bastante disso É, e tá bem detalhado e as pessoas, o que não tiver aqui, comenta lá que a gente lê e depois fala sobre isso. Pronto, e dá ideia também mas, do que a gente pode falar. Mas na tua definição aí, tu prefere o conforto do macOS? Preferiria, né? O conforto do macOS, a versatilidade do Windows ou a segurança do Linux? Ah, cara, a Apple é muito seduzente, né? Mas eu fico no Windows, eu fico no Windows com medo. Eu fico maravilhado, mas com medo ao mesmo tempo. Não é possível. Né? Aquilo não é possível. Aquilo ali não é coisa de Deus, não. Eu vou ficar no Windows meu, onde você sofre, mas tem as coisas. Né? E você? Eu acho que eu fico com o Windows também. Por incrível que pareça, eu acho que. Mas se ganhar. Não, eu acho que mesmo. É aquele negócio. Mesmo se eu ganhar um macOS, eu acho que eu instalaria um Windows. Eu não deixaria de ter. Não, Não mas olha, deixaria de ter o Windows, não. depois que você deu a ideia, eu vou instalar, vou fazer uma virtual machine e vou instalar o sistema operacional no Mac só para ver como é que é. Só Vale para a perder um pena. pouco do medo. Porque se for bom É. mesmo, cara, junta o dinheiro e compra aquilo lá e para de passar raiva nisso aqui que ficar, ficar montando notebook ou montando máquina é complicado. Uma hora você passa É. raiva. Verdade. Então vamos lá. Então vamos dar tchau pro nosso público, nosso querido público. Pô, então é tão bom, né, cara? E chega ao final, é sempre assim, mas vamos nos despedir com alegria e torcendo para a interação, porque é disso que a gente vive, né? De É, dar nossas opiniões e receber o retorno. Então, pessoal, obrigado por ter ouvido e até logo. obrigado, pessoal. Até a próxima. Não esqueça de acessar o site, de tudo que ninguém concorda, tqncpod.wixsite.com.br/tqnc. E lá você pode procurar todas as nossas mídias sociais. No Google, se você colocar o TQNC, você encontra a gente. Então, procura a gente lá.
tá? Muito obrigado pela paciência de nos ouvir mais uma vez. Gabriel, sabe que não tem .com.br, né? Só o Puta que pariu. wixsite.com. Mas o telespectador vai entender. Bota lá TQNC Wix no Google que aparece. Um abraço. Um abraço.